Bom, obrigado por me lembrar, Rayane. É, gente, vamos lá então. A ideia aqui hoje é revisar alguns dos conceitos que a gente viu, tá? Desde aí do comecinho do ano. E aqui eu tô dando mais prioridade para os assuntos que a gente viu mais no começo do ano, tá? Então, o que a gente viu aí nas últimas 5 semanas, ó, o Harry apareceu. Eu tô considerando que tá mais recente, tá? E por isso estaria um pouco mais fresco na cabeça de vocês. Então, aqui eu vou trazer principalmente uma revisão de orgânica, tá? E um pouco do que a gente viu aí no começo, de quando a gente começou a falar de fisicoquímica, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, primeiro, entrando aqui em química orgânica, eu trouxe aqui um apanhado geral, tá, dos slides que eu já tinha passado com vocês antes, com o que eu considero aqui mais relevante para cada um dos assuntos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de química orgânica, né, a gente está falando da química do carbono, né? Então, entender as propriedades do carbono é essencial para a gente ter um bom entendimento aqui de química orgânica, tá? Então, a gente pode começar partindo aqui dos postulados de Kekulé, né, que basicamente vão ser 3 postulados aqui falando sobre propriedades do carbono, tá? Então, a primeira delas, a mais básica, é que o carbono é tetravalente, tá? Isso significa que ele é capaz de fazer 4 ligações químicas, né? Desliga, tem esse poder de fazer 4 ligações, e que essas 4 ligações, no caso de ligações sigmas, né? E aí, estou falando mais especificamente dessa molécula aqui, né? Essas ligações são iguais, e que o carbono ele é capaz de ligar formando cadeias com outros carbonos, tá? Que é o princípio aí que a gente tem da química orgânica. A gente pode ter o carbono fazendo ligações de diferentes formas, tá? Então aqui a gente tem a forma mais convencional, né? Que o carbono se ligando a 4 átomos diferentes, mas ele também pode fazer uma dupla ligação, ele pode fazer 2 duplas ligações e uma ligação tripla e uma ligação simples, tá? Aqui eu trouxe o diagrama de Linus Pauling que a gente viu mais recentemente, tá? E não para poder explicar o Linus Pauling especificamente, mas isso aqui é importante para a gente entender um pouco do conceito de hibridização do carbono, tá? Que é o que a gente vai falar na sequência. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui só e lembrar vocês é desse diagrama aqui, né? Que é o diagrama de energia também, que a gente pode chamar dessa forma, que ele vai representar a distribuição eletrônica através de subníveis de energia aqui que a gente tem, tá? E esses subníveis, eles são representados por essas letras que a gente tem aqui, né? S, P, D e F, né? Que eu até dei uma dica para poder gravar como SPDF, que fica um pouco mais fácil para poder memorizar a ordem, tá? Então a gente tem esses diferentes subníveis de energia, tá? E aí vai depender do número de elétrons que a gente tem para poder ocupar cada um desses níveis de energia. Mas chama a atenção aqui de vocês para os orbitais S e os orbitais P, tá? Que são a base aqui para a gente entender a parte de hibridização, como eu estava falando. O orbital S, tá? Ele pode alocar um número máximo de 2 elétrons, tá? No orbital P, a gente tem 6, ele vai crescendo de 4 em 4, né? Por progressão aritmética. Então, 2, 6, 10 e 14, tá? Quando a gente fala do carbono, se a gente for olhar na tabela periódica em si, a gente vai ver que ele deveria fazer apenas 2 ligações, né? Mas na prática, como a gente viu pelos postulados, ele faz 4 ligações, tá? E a explicação do porquê que ele faz 4 ligações e não faz duas é justamente dada por essa teoria da hibridização que a gente vai comentar aqui, tá? Eu estava falando do diagrama de Linus Pauling justamente para poder lembrar vocês dos orbitais, né? Porque aqui na hibridização do carbono, os 2 primeiros orbitais que a gente tem, que são os orbitais S e os orbitais P, eles vão se fundir, originando orbitais desempelhados, que a gente vai chamar de orbitais SP, tá? Que aí pode ser SP3, SP2 ou SP, tá? Então, a gente tem 3 possibilidades aqui de hibridização. Então, se eu tenho o carbono podendo formar 4 ligações simples, eu vou ter um carbono, eu vou ter uma hibridização sp3, tá? Agora, se eu tenho aqui 2 ligações simples e uma ligação dupla, eu vou ter um carbono, eu vou ter uma hibridização sp2. E aí, se eu tenho uma ligação simples ou uma ligação tripla, tá? Aí eu vou ter a hibridização SP. Fácil de lembrar disso, gente, ó, 4 ligações, SP3, né, contar os espaços aqui do meio dos dedos, 3 ligações, 2, se faz 2, SP,
tá? Então esse é o jeito mais fácil aqui de lembrar. Não precisa decorar, tá, esse esquema aqui do desenhinho dos elétrons emparelhados, tudo mais. Acho que o mais importante aqui é saber que tem esses 3 tipos de hibridização diferentes, tá? E vai depender do número de átomos, né, que esse carbono está se ligando. E também um ponto super importante também é a gente conseguir diferenciar as ligações sigma das ligações pi, tá? As ligações pi, eu não sei se vocês lembram da gente comentar um pouco disso, são ligações mais fracas do que as ligações sigma, tá? Porque nessas ligações, os elétrons eles estão um pouquinho mais distantes, tá? De forma que eles tenham aí que se deslocar um pouquinho para poder fazer essa ligação. Então, por estarem mais distantes e estarem atingirem essa conformidade, né, para poder fazer essa ligação, são ligações mais fracas do que as ligações sigma, tá? E toda vez que a gente tem uma ligação dupla, a gente vai ter uma ligação sigma e uma pi, obrigatoriamente. E se a gente estiver falando aí de uma ligação tripla, a gente vai ter uma sigma e 2 pis. Então, basicamente, se for simples, é tudo sigma. Quando a gente tiver uma dupla e uma tripla, uma delas sempre vai ser sigma e as outras vão ser pi, justamente por esse rearranjo que tem dos elétrons aí, para a gente conseguir ter essa ligação, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Beleza. Acho que ficou um pouco mais claro também o tema da hibridização depois que a gente cobriu ali nos Pauling, né? A gente acabou invertendo um pouco a ordem, mas acho que fica mais fácil. Vamos lá. Beleza. A gente tem tipos diferentes de ligação dos carbonos, né, como eu estava comentando. Então, a gente tem 3 tipos de hibridização, né, o sp3, o sp2 e o sp, né? E, como eu estava comentando, no sp3 a gente tem um exemplo da molécula de metano, né? A gente vai ter 4 ligações sigmas, tá? E a gente tem um ângulo entre aqui os nossos átomos, nessa geometria aqui é tetraédrica, que ele é quase 110 graus, tá? Um pouquinho mais aí do que 109 graus. E essa distância tem esse ângulo aí meio estranho, porque pensando espacialmente, é a forma onde os elétrons conseguem se posicionar de forma que eles estão mais distantes um do outro, tá? Então, por isso que tem esse número aqui meio estranho que vocês não precisam decorar, tá? É mais saber aí que quando é sp3 tem essa geometria tetraédrica, que vai ter essa forma aqui no espaço, tá? Quando a gente fala, né, de uma hibridização que é sp2, a gente vai ter uma ligação dupla, né, aqui entre os carbonos. Então, como a gente tem uma ligação dupla, uma das ligações vai ser sigma e a outra ligação vai ser pi. E aqui a gente tem uma geometria que a gente chama de trigonal plana, tá? Onde a gente vai ter a formação de ângulos de 120 graus aqui, tá? Entre os nossos átomos. E aí, quando a gente fala, né, do último tipo de hibridização, que pode ser 2 duplas, como está sendo representado aqui em cima, ou uma ligação tripla, a gente tem um ângulo de 180 graus de uma geometria linear, tá? Então, só para vocês saberem aí dependendo da hibridização, né, com que a geometria que a gente vai ter para cada uma das moléculas e como que esses átomos se organizam, tá? Continuando falando aqui dos carbonos, é super importante a gente saber que os carbonos eles são classificados de acordo com o número de carbonos que eles estão ligados, tá? Então, basicamente, a gente, como carbono, né, ele faz 4 ligações, a gente tem 4 tipos, 4 possibilidades de classificação dos carbonos, tá? Então, a gente tem carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, os nomes são bem fáceis de associar ao conceito de cada uma, tá? No carbono primário, a gente vai ter, no máximo, um carbono ligado àquele carbono em questão, tá? Então, aqui a gente tem diferentes exemplos, né? Tipo, esse aqui seria um carbono primário que está ligado no máximo a um carbono, né? Esse cara aqui também seria um carbono primário que ele está ligado no máximo a um carbono. No caso aqui, ele não está ligado a nada, mas a classificação dele ficaria como primário também, tá? Então, ligado a um carbono, ligado a carbono nenhum, né? No caso aqui, com uma molécula de metano, tá? A gente classifica como carbono primário. Quando a gente fala do carbono secundário, a gente tem um carbono que está ligado a outros 2 carbonos, tá? Então, isso pode ser feito de diferentes maneiras, tanto aqui, né, numa cadeia onde tem duplas ligações, triplas ligações, ou nesse caso que a gente tem, em cadeia aberta, em cadeia fechada, tá? Mas o que importa é o número de carbonos que ele está ligado. A mesma coisa aqui para o carbono terciário, que está ligado com 3 carbonos, e o carbono quaternário, tá, que está ligado a 4 carbonos. E nesse caso aqui, no caso do carbono quaternário, obrigatoriamente a gente vai ter aquela geometria tetraédrica, né, que ele vai estar ligado a 4 carbonos aqui, tá? Então, isso aqui a gente tem uma possibilidade.
E a gente pode classificar agora, ao invés dos carbonos, né, classificar as cadeias carbônicas, né, que é o princípio aqui de tudo da química orgânica em si. Basicamente, a gente tem 4 critérios diferentes, tá? E esses critérios são binários, então a gente tem 2 classificações para cada uma. Então, a cadeia ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada, tá? Então, se ela é aberta, vamos pensar no desenho dela mesmo, é aberta, sem, vai ter pelo menos 2 extremidades, não vai ter um ciclo ali dentro da cadeia, tá? E aí a cadeia fechada ou cíclica é justamente o contrário, tá? Ela não vai apresentar extremidades e os átomos vão se fechar em pelo menos um ciclo ali dentro, tá? A cadeia carbônica ela pode ser normal ou pode ser ramificada, tá? Então, se ela é normal, ela possui apenas carbonos primários e secundários, tá? E se ela for ramificada, ela vai ter carbonos terciários ou quaternários, tá? Então, se a gente desenhar a cadeia, né, de carbonos e tentar ali traçar e selecionar qual que é a maior combinação de átomos de carbono, no caso da ramificada, né, a gente vai ter alguns átomos de carbono que vão acabar ficando de fora, tá? Que são justamente os carbonos terciários ou quaternários. A gente pode ter as cadeias saturadas e insaturadas, tá? Saturada, a gente tem somente ligações simples entre os carbonos, então o nome saturada vem justamente por isso, né? Não tem o que quebrar mais ali, a não ser que a gente fragmente, né, a molécula e acabe gerando outra molécula ou mais de uma molécula, tá? E insaturada, ela vai possuir pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla na cadeia principal, tá? Então, saturada, tudo ligação simples, insaturada, pelo menos uma das ligações da cadeia principal não simples, tá? E aí a última classificação que a gente tem é se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Então, como o próprio nome fala, né, homogênea não vai ter nenhum átomo diferente de carbono na cadeia principal, e a heterogênea vai possuir um átomo diferente de carbono na cadeia principal. E esse ponto aqui da cadeia principal é super importante, tá? Então, aqui pode até gerar uma certa confusão. Quando a gente fala de outras funções orgânicas, sei lá, um ácido carboxílico, por exemplo, aquele oxigênio que a gente tem, ele não faz parte da cadeia principal, tá? A cadeia principal, quando a gente fala de química orgânica, é a maior sequência de carbonos ligados que a gente tem presente ali na molécula, tá? Então, esse finalzinho, essa ponta aí do radical em si, né, que dá o grupo funcional para esse tipo de molécula, acaba não entrando, não sendo considerado como cadeia principal, tá? Então, você vai ter moléculas heterogêneas para outros casos específicos, tá? Mas é sempre a cadeia principal que a gente tem que olhar para poder fazer essa determinação se é homogênea ou se é heterogênea, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Beleza. Vamos lá. Queria falar aqui um pouquinho de nomenclatura. Não vou focar tanto nisso, tá? Mas é importante, pelo menos o básico de nomenclatura, acho que está bem consolidado para vocês, tá? A gente vai começar aqui com os hidrocarbonetos, tá? Que são os exemplos mais simples que a gente tem para a nomenclatura, mas basicamente todas as nomenclaturas elas vão seguir para a grande maioria aí dos grupos funcionais, elas vão seguir esse padrão aqui, né? A gente vai ter um fixo, um infixo e um fixo, né? E cada um vai indicar coisas diferentes, tá? Então o prefixo, ele vai falar para a gente qual que é a quantidade de carbonos que a gente tem na cadeia principal, tá? Então, a gente tem prefixos aí para, sei lá, até pelo menos tem uns 20, a gente tem um prefixo, mas o que a gente vai acabar vendo aqui com mais frequência, sei lá, até no máximo até 5 carbonos, mas estou trazendo os nomes aqui para cadeias até 10 carbonos, tá? Mas basicamente, para um carbono, a gente tem prefixo met, et para 2, prop para 3, put para 4 e pent para 5, tá? No caso do infixo, ele vai indicar o tipo de ligação que a gente tem entre os carbonos, tá? Aqui eu coloquei várias possibilidades que a gente tem também, mas o mais importante é decorar essas 4 primeiras, e dentre essas 4 primeiras, a quarta que aparece com menos frequência, mas pode aparecer, tá? O mais importante são essas 3. Então, AN para ligação simples, EN para ligação dupla, IN para ligação tripla e DIEN para 2 ligações duplas, tá? Você pode ter TRIEN para ligações duplas, etc., mas são moléculas que vocês vão ver com menos frequência, tá? Então, focaria nessas 4 primeiras aqui. E aí o sufixo, por sua vez, né, agora que a gente já sabe quanto que a gente tem de carbono na cadeia principal e, e a gente já sabe avaliar a molécula com relação às ligações, né, se é saturada, insaturada, quantas ligações tem, simples ou se tem ligação dupla e etc. A gente agora, pelo sufixo, a gente tem qual que é o grupo funcional a qual essa molécula pertence. Então, no caso dos hidrocarbonetos, o sufixo vai ser O,
No caso dos álcools, vai ser ol, aldeído al, acetona ona, né? Inclusive, aqui ele acaba até tendo, né? Geralmente é o final ou o começo aqui do nome do grupo funcional, tá? Então, se a gente for pegar alguns exemplos aqui, uma molécula simples, bem manjada, que sempre aparece, né? Do propano, por exemplo. E a gente consegue saber que é propano, ele tem aqui 3 carbonos na cadeia principal, né? Aqui eu não tenho nenhuma ligação dupla, nenhuma tripla, só tenho ligação simples, então é AN. E aqui eu estou falando de um hidrocarboneto, né, que são moléculas que só apresentam átomos de hidrogênio e de carbono, tá? Então, por isso, vai ter sufixo O indicando que é um hidrocarboneto. Aqui a gente tem diferentes exemplos, tá? Então, aqui, por exemplo, ao invés do propano, a gente tem o propeno, né? Porque aqui eu tenho uma ligação dupla. Nesse caso aqui, eu tenho o etino, né? 2 carbonos e eu tenho uma ligação tripla. E eu só tenho carbono e hidrogênio, né? O que significa que é um hidrocarboneto. E aí, outra coisa aqui que é importante é que quando a gente está falando de moléculas cíclicas, né? Fechadas, o nome, ele é precedido pela palavra ciclo, tá? Então, aqui, por exemplo, né, nesse quadradinho aqui, eu tenho representado 4 átomos de carbono, né, só carbono e hidrogênio, então hidrocarboneto, só que como eles estão ligadinhos aqui, eu vou chamar isso de ciclobutano, adicionando ciclo antes do nome aqui do hidrocarboneto, tá? Mesma coisa aqui para o ciclopentano. Alguma dúvida aqui, gente? Beleza. Bom, vamos lá. A gente falou um pouquinho, né, de propriedades dos carbonos, das cadeias carbônicas, né, mas a gente tem uma gama muito grande de funções orgânicas possíveis, tá? Então eu gosto bastante dessa imagem aqui, né, que ela parte justamente do hidrocarboneto, que é o grupo funcional menos complexo, né, e aqui ele vai mostrando todas as variações que a gente pode ter, né, a partir aqui da molécula de propano, né, mostrando outras funções orgânicas que são possíveis, tá? Então a gente tem os álcools, aldeídos, etc., toda uma grande variedade aqui. A minha intenção aqui não é que a gente reveja todos esses grupos funcionais, tá? Até porque alguns são mais relevantes do que outros e aparecem com um pouco mais de frequência, tá? Mas essa é uma imagem legal que eu até sugiro para poder estudar depois e memorizar aí, porque aqui está bem explícito, né? O que caracteriza cada um desses grupos funcionais e acho um bom resumo aí para poder lembrar deles, ou da grande maioria deles, tá? Então, eu queria começar aqui pelos hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos a gente vai ter algumas subclassificações, aqui a gente não vai ver todas também, só as mais relevantes, tá? Então, quando a gente fala de hidrocarbonetos, a gente tem 3 grupos principais aqui quando a gente fala das cadeias abertas, tá? Então, a gente tem os alcanos, que é o primeiro desse grupo, que é o que a gente vai falar aqui, tem os alcenos, tem os alcinos também. Para o caso dos alcanos, a gente está falando aqui de hidrocarbonetos alifáticos saturados, que é um nome bonito aqui para poder dizer, né, que é uma molécula que possui cadeia aberta só com ligações simples, tá? E aí, por exemplo, né, tem até aquela nomenclatura que eu estava citando antes. Então, no caso do propano aqui, né, a gente está falando de uma cadeia aberta, né, a gente não tem a cadeia aqui não está fechada, né? A gente tem todas as extremidades aqui, e a gente só tem a presença de ligações simples entre os carbonos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria o propano. Uma coisa que é importante, que pode ajudar a resolver alguns exercícios, é um macete para poder resolver mais rápido, é que algumas dessas moléculas, elas têm uma fórmula geral, tá? E esse é o caso do alcano, por exemplo. Então, a fórmula geral que a gente vai ter para os alcanos é que a gente vai ter para cada átomo de carbono, eu vou ter o dobro, na verdade, o número de hidrogênios que eu vou ter nessa molécula vai ser o dobro do meu número de carbonos mais 2, tá? E aí, um jeito fácil de lembrar, eu gosto de desenhar essa molécula do propano, tá? Porque se a gente for parar para pensar, para cada um dos carbonos, né, eu tenho um hidrogênio em cima e eu tenho um hidrogênio embaixo. Então, se eu tenho 3 carbonos aqui, como eu tenho em cima e embaixo, eu tenho 6 só olhando essa parte aqui da minha molécula, tá? Mas, como eu estou falando aqui de uma cadeia aberta, né, que só tem ligações simples, eu preciso de fechar essas pontas aqui, tá? Então, eu vou ter mais um hidrogênio em cada uma das pontas dessa molécula. Então, por esse motivo, a fórmula geral dos alcanos vai ser, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, mais 2, que é justamente para poder fechar essa ponta, tá? Então, caso tenha algum exercício, que a gente até viu alguns antes, né?
de determinar, putz, eu tenho, sei lá, X carbonos, qual que vai ser o número de hidrogênio, etc. Então, para não precisar desenhar e tal, ou para alguma questão um pouco mais complexa, que às vezes nem dá para desenhar, que é uma molécula muito grande, eu iria aqui pelo mais simples, né, pela molécula de propano, para poder identificar aqui qual que é a lógica, tá, dessa proporção que a gente tem entre os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio, e aí chegar aqui na fórmula geral, tá? Ok, até aqui, gente? Beleza. Eu tava lendo no chat, acho que tava falando de um outro assunto. Porque a gente Não, só tem alguns você estava falando exemplos, de né, parafina. de parafina, então perdi É essa... porque, para mim, parafina eu sempre conheci como aquele negócio, parece um óleo, um negócio em gosmento que a gente passa na pele para quando a gente passar descolorante não ficar pinicando. Eu Aham. conhecia parafina por esse nome. Acho que o nome usual, acho que esse nome é usado mais usualmente para isso, mas o termo químico que eu acho, na verdade, assim, quase ninguém fala parafina, tá? Eu vi em alguns textos da faculdade e tal, chamar o cano de parafina, é uma nomenclatura menos comum, mais antiga, tá? Beleza. Como eu estava comentando com você, a gente tem os alcenos também, tá? Quando a gente fala de hidrocarboneto, né, pode ser alceno, alqueno, oleofinas, tá? E aí a gente está falando aqui de hidrocarbonetos alifáticos, né, com cadeia aberta, insaturados, com uma dupla ligação, tá? Então, isso aqui é o que caracteriza os nossos alcenos, tá? E aí um ponto importante para poder lembrar é que quando você tem uma cadeia carbônica com 4 carbonos ou mais, você tem mais de uma possibilidade onde essa dupla ligação ela vai estar ocorrendo, tá? Então é necessário indicar qual que é a posição de insaturação, qual que é a posição onde a gente está tendo a dupla ligação, qual que é o carbono, tá? No caso que eu coloquei aqui do propeno, a gente só tem uma possibilidade, né? Essa dupla ligação está aqui, essa dupla ligação está aqui, né? E as moléculas estão soltas no espaço, né? Lembra que eu sempre comento isso. Então, a dupla ligação está aqui ou está aqui, tanto faz. Na verdade, é só o jeito da gente desenhar a molécula. Então, aqui precisaria indicar. Mas se eu tivesse mais um carbono aqui, né, mais um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, eu teria duas possibilidades diferentes, né, de onde, eu tenho até aqui, na verdade, aqui fica mais fácil, isso. Eu tenho duas possibilidades diferentes de onde essa dupla ligação ela poderia estar situada, tá? Então, ela poderia estar aqui no primeiro carbono, ou ela poderia estar aqui, né, fazendo ligação entre o segundo e o terceiro carbono. E aí, nesse caso, eu tenho que indicar onde está a minha posição de insaturação, que a gente sempre indica antes aqui do nome da molécula, tá? Então, nesse caso aqui seria um 1-buteno, porque a minha dupla ligação, ela tá no meu carbono 1, e aqui embaixo seria o 2-buteno, que a dupla ligação tá no meu carbono 2. E aí, a gente também tem uma fórmula geral para os alcenos, da mesma forma que a gente tem para os alcanos, tá? E a fórmula geral aqui é que a gente sempre vai ter o dobro de hidrogênio comparado ao número de carbonos que a gente tem na molécula, tá? Isso por quê? Vamos pensar aqui de novo na molécula de propeno, né? Se eu parto lá da minha molécula, né, que eu tinha do propano, que está no slide anterior, eu tinha os hidrogênios aqui em cima, os hidrogênios embaixo, e eu tinha aqui um hidrogênio para poder fechar cada ponta. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Só que o porém é que como a gente tem uma dupla ligação entre os carbonos, esse carbono aqui vai perder a possibilidade de ligar com mais um hidrogênio e esse aqui também. Então, aquele CnH2n mais 2 vai perder 2, vai perder justamente esses dois hidrogênios aqui, vai ser perdido aqui pela dupla ligação entre os carbonos, tá? Então, a fórmula geral para esse cara aqui vai ser CnH2n, tá? Então, adicionou uma dupla ligação, a gente perde dois hidrogênios, basicamente isso. Beleza. E aí, para poder finalizar aqui essa classe, a gente tem os alcinos, né? Que aí eles vão ser hidrocarbonetos alifáticos insaturados com uma tripla ligação, tá? E aqui a gente tem a mesma historinha, né, do que a gente tinha para os alcenos. Então, se eu tiver uma cadeia carbônica aqui com 4 carbonos ou mais, eu vou ter mais de uma possibilidade de onde essa tripla ligação ela pode estar situada. Então, a gente vai precisar indicar a posição de insaturação, tá? Então, aqui eu estou trazendo propositalmente moléculas com cadeia carbônica com 3 carbonos, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil a diferenciação. Mas aqui a gente tem o propino, que também vai ter uma fórmula geral, que nesse caso aqui vai ser CnH2n-2. Porque se a gente partir lá do nosso propeno, né, que é o que a gente estava vendo antes,
aqui a gente acrescentou mais uma ligação entre os carbonos. Então, eu perdi também a possibilidade, cada um dos carbonos que a gente tem aqui perdeu a possibilidade de se ligar com mais um hidrogênio, tá? Então, aquele H2N, agora ele é H2N-2. Eu estou perdendo esses dois hidrogênios aqui, porque a gente tem mais uma ligação entre os carbonos, tá? Então, aqui a gente tem diferentes exemplos, né, de fetino, aqui a gente tem um butino, né, e aqui o 2-butino, né, que justamente é o que eu estava comentando, possibilidades diferentes de onde essa insaturação pode estar situada, tá? Tudo ok até aqui, gente? Beleza. Aqui trouxe só um exemplo, tá? Esse é menos comum, acredito que tem uma possibilidade menor de cair, de ser cobrado em alguma instância, tá? Mas a gente tem também a nomenclatura, né, para as nossas cadeias fechadas, né? Então, a gente vai ter o cicloalcanos, cicloalquenos, etc. Das cadeias fechadas, tirando as aromáticas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, esses são os mais comuns, tá? Os cicloalcanos. Basicamente, eles vão ser hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligações simples apenas, tá? Ele é um alcano, só que fechado. É o jeito mais fácil aí de memorizar. Então, como ele é um alcano, ele está fechado, ele vai seguir a mesma nomenclatura, tá, dos alcanos, só com o prefixo ciclo, que nem eu estava comentando antes. Então, aqui, eu 3 carbonos, né, tá tudo aqui ligação simples, esse cara aqui vai ser um ciclo propano, tá? Só que a diferença aqui é que, apesar dele ser um alcano, ele não vai ter a mesma fórmula geral que tem para os alcanos, porque aqui a gente tem uma cadeia fechada. Tá? Então, aquelas extremidades que antes eu tinha a possibilidade, né, de ligar com um hidrogênio de cada lado, agora elas vão se fechar. Então, esses dois hidrogênios que estavam na extremidade, eles não vão ter mais, porque os átomos de carbono eles vão se ligar entre si. Então, eu vou perder 2 átomos de hidrogênio aqui também, tá? Então, os cicloalcanos, eles vão ter a mesma fórmula geral que a gente tem para os alcenos, tá? O raciocínio aqui é o mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o ciclo butano, e aqui a gente teria o ciclo pentano, tá? Que a gente também pode representar dessa forma aqui. Aí, como eu estava comentando com vocês, só passando rapidinho aqui, a gente pode ter cicloalcenos também, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o ciclo propeno, né? Porque a gente tem aqui uma dupla ligação dentro dessa minha cadeia aqui que está fechada, tá? E aí, é o mesmo raciocínio, né? Se a gente partir dos nossos cicloalcanos, aqui eu vou ter uma ligação a mais entre os carbonos, eu perco a possibilidade aqui desses carbonos se ligarem a outros 2 hidrogênios, né? Um cada um, e aí a minha fórmula geral aqui vai ser a mesma que a gente tinha para os alquinos, para os alcinos, tá? Vai ser o CnH2n-2. Então aqui, por exemplo, né, a gente vai ter o ciclo buteno e aqui a gente vai ter o ciclo penteno, tá? O importante aqui também é que quando a gente fala de cadeias fechadas, né, como ela está solta no espaço, pode girar e etc., a gente não precisa indicar o número onde está em saturação, tá? Porque isso aqui pode ser, isso aqui vai ser sempre 1, por consideração, na verdade. Vamos lá. A gente tem também dentro dos nossos hidrocarbonetos o que a gente chama de aromáticos, tá? E hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel benzênico, tá? Então, anel benzênico é isso aqui, tá? Que está sendo mostrado aqui no benzeno. Então, esse é um jeito bonitinho aqui de mostrar o benzeno, tá? E é a forma mais usual de se mostrar o benzeno, mas acho que aqui eu não trouxe. O benzeno nada mais é, né, do que 6 carbonos aqui nessa formação hexagonal, que eu estou tentando desenhar aqui para ver se fica um pouco mais claro. E a gente tem essa bolinha aqui para justamente representar uma alternância que a gente tem entre ligações duplas e ligações simples entre esses carbonos, tá? Então eu vou ter uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, com isso, basicamente, cada um dos carbonos que eu tenho aqui nessa estrutura de 6 carbonos vai ficar com uma valência livre, tá? Que aí, cada uma dessas valências aqui, elas vão ser preenchidas por uma molécula aqui de hidrogênio. Então, por isso que é C6H6, tá? E aí, mais para complementar, na verdade, fica aqui com essa bolinha que a gente tem uma coisa, uma propriedade nos aromáticos, no anel benzênico, que a gente chama de ressonância. Basicamente, essas duplas ligações aqui, elas meio que vão trocando de lugar, tá? Então, passa para cá, e passa para cá, e etc. Então, fica se reorganizando dessa forma, tá? Então, é por isso que é representado aqui por essa bolinha, tá? E obrigado, eu realmente não peguei o ponteiro de novo.
Sempre esqueço. Então, por isso que fica representado aqui com essa bolinha, tá? Por esse efeito da ressonância que a gente tem dessa alternância entre as ligações. Mas a parte boa aqui dos aromáticos é que, apesar deles serem bem comuns, a gente não tem uma nomenclatura padrão específica para os aromáticos. Então, cada um vai ser uma coisa. Tipo, o mais popular que a gente tem é o benzeno, né? Que esse precisa ser memorizado. Mas a gente tem, sei lá, com 2 anéis aromáticos aqui, a gente tem naftaleno, antraceno, que são termos que vocês nunca vão precisar saber na vida, provavelmente, tá? Então, esse aqui não é um ponto de preocupação, é mais para vocês saberem aí, acho que da importância e da relevância dos aromáticos aí dentro dos hidrocarbonetos e das funções orgânicas no geral. Tudo ok até aqui, gente? Não muda a nomenclatura, Rayane. É um fenômeno mesmo que a gente tem de ressonância, tá, do anel benzênico, e aí uma maneira que se convencionou para poder representar o anel benzênico, tá, tipo, fazendo esse círculozinho aí dentro do hexágono, mas não muda a nomenclatura, vai ser sempre o mesmo, é um fenômeno que vai estar acontecendo na molécula ali o tempo todo. Boa. Acho que o último ponto aqui de nomenclatura que é mais chatinho, né, a gente passar para os outros grupos funcionais, a gente pode ter, e é bem comum, na verdade, a gente encontrar moléculas que têm ramificações, né, como eu estava comentando, e vão ser moléculas aí que têm carbonos terciários ou quaternários, né, e a gente tem alguns radicais aqui, algumas ramificações são mais comuns, tá? Então a gente tem o metil, né, que vai ser um CH3 ali, que vai ficar fora da cadeia principal. A gente tem o etil, que aí vai ser um CH2, CH3, tá? No caso de radicais aqui com 3 carbonos, a gente tem 2 possibilidades. Ou a gente tem o propil ou o isopropil, tá? Toda vez que tiver iso em radical, é porque se você traçar uma linha no meio desse radical, se eu traçar uma linha aqui, eu vou ter exatamente a mesma coisa do meu lado direito e do meu lado esquerdo. É um espelho aí. Então, por isso que a gente chama de isopropil, tá? Mas o propil, basicamente, a gente vai ter um radical aqui que vai estar ligado no carbono primário, né? E esse cara aqui, na verdade, um secundário, né, que vai ter um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, e quando a gente fala de isopropil, a gente está falando aqui do que vai ligar, vai ser um carbono terciário, tá? Então a gente tem as duas possibilidades aqui para o caso de radicais com 3 carbonos. No caso de 4 carbonos, a gente tem 4 possibilidades diferentes, tá? Então a gente tem o butil, que é o mais simples, né? A cadeia normal é 4 carbonos ligadinhos entre si aqui, ligados na cadeia principal. A gente tem o sec-butil, que justamente vai ser a ligação desse grupo através do carbono secundário, que a gente tem aqui, tá? A gente vai ter também o isobutil, que é o mesmo caso aqui que a gente tem do isopropil. Se eu traçar uma reta aqui, eu vou ter a mesma coisa do meu lado direito e do meu lado esquerdo, tá? Eu tenho o terc-butil aqui, né, que vai ser um radical onde eu tenho um CH3 ligado aqui em cada uma das valências que eu tenho aqui para esse meu carbono, tá? Para esse meu radical. Então, ele vai ter essa forma aqui meio que de cruzinha, o meu terc-butil, tá? Então, basicamente, esses são os radicais mais comuns que a gente tem, tá? A gente pode ter radical com aromático também, mas esses aqui são os que têm mais chance de aparecer, tá? E aí, no caso de nomenclatura, é muito importante para a gente ter a nomenclatura correta do composto, a gente seguir alguns passos, tá? Então, o primeiro é sempre definir qual que é a cadeia principal, né, que a gente tem na molécula. Então, qual que é a maior sequência de átomos de carbono que engloba o maior número possível de saturações que a gente tem, tá? E o segundo passo, depois que a gente define, né, qual que é essa maior cadeia, qual que é a cadeia principal que a gente tem na molécula, a gente começa a nomear. Então, se a gente pega esse primeiro exemplo que está aqui em cima, aqui eu tenho 8 átomos de carbono, né, nessa molécula. Então, a minha cadeia principal é a que está sendo representada aqui, tá? Essa sequência de 3 carbonos que eu tenho aqui, que nesse caso aqui está desenhado reto, tá? Mas não necessariamente precisa ser a sequência que está desenhada retinha aqui no desenho, inclusive isso pode ser uma pegadinha, tá? Mas a gente tem que determinar aqui qual que seria a maior sequência. Então, por que não é essa sequência aqui, por exemplo? Porque se eu começasse daqui, eu estaria pegando uma cadeia com
5 carbonos só. E eu tenho a possibilidade de montar uma cadeia que tenha 6, tá? Então é por isso que essa aqui é a cadeia principal. E aí, o número que a gente dá para cada um desses carbonos da cadeia principal, a gente faz isso de forma com que a posição dos meus radicais tenha a menor numeração possível. Tipo, tanto, se eu não tivesse radical, tanto faz e tivesse hidroxila aqui também, tanto ia fazer de eu começar a contar o carbono de cá ou de cá, tá? Mas a gente não chama esse carbono aqui de carbono 1 e chama ele de carbono 6, porque se eu chamasse esse cara de 1 aqui, os meus dois radicais que eu tenho aqui, minhas duas ramificações, meus dois metis que eu tenho aqui, eles iam estar no meu carbono 4 ao invés de estar no meu carbono 3, tá? Então, é exatamente por esse motivo aqui que a gente começa a contar desse lado, para ter esse menor índice aqui do lado aqui das minhas ramificações. E a partir do momento, então, que a gente consegue identificar a cadeia principal, nomear, entender qual que vai ser o primeiro carbono e tudo mais, a gente consegue nomear o nosso composto, tá? Então, a gente tem uma sequência para poder seguir aqui, que a primeira vai ser o grupo funcional, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, se tem insaturação ou não, né, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla, e depois quais são os radicais que estão ligados aqui, tá? Como eu estava comentando, a sequência numérica da cadeia vai se dar a partir da extremidade com o radical mais simples, tá? E se o radical repetir, ele vai ser indicado, para poder simplificar o nome, tá? Pelos prefixos de tri, tetra, né? Dependendo aí do número de radicais que a gente tem, número de repetições, e também indicando a quais carbonos que eles estão ligados, né? Se a gente tem aí mais de uma possibilidade. Os radicais eles vão ser indicados em ordem de menor complexidade, tá? No caso da nomenclatura. Então, esse aqui é um bom exemplo, que aqui a gente tem uma molécula aqui com uma cadeia principal com 4 carbonos, que pode ser essa cadeia aqui, ou pode ser essa cadeia aqui também, vai dar a mesma, tá? Mas nos meus carbonos 2 e 3 aqui, eu vou ter um CH3 ligado, tá? Independentemente se eu considero isso como a cadeia principal, ou isso como a cadeia principal, tá? E nesse caso aqui, os dois são metil, né? Como tem dois, a gente está usando esse prefixo di aqui para poder fazer a nomenclatura, para poder nomear essa molécula, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria um 2, 3 de metilbutano, tá? Gente, tudo certo até aqui? Sei que vocês não gostam muito de nomenclatura, então não quis prolongar muito, mas achei que era legal a gente fazer uma revisãozinha. Beleza. Então vamos lá. Saindo aqui dos hidrocarbonetos, eu vou comentar aqui com vocês e queria revisar rapidinho alguns dos grupos funcionais principais, tá? Os mais relevantes, os mais comuns aí de serem cobrados. A gente não poderia deixar de falar dos álcools, tá? Que depois dos hidrocarbonetos são os mais cobrados, sem dúvida nenhuma. Basicamente, esses compostos orgânicos, eles são caracterizados por terem o grupo hidroxila, tá? Que é o OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, ligado a um carbono aí que vai ter ligação simples, tá? Com relação à nomenclatura, ele vai seguir as mesmas regras que a gente tem para os hidrocarbonetos. A única diferença é que ao invés de a gente ter o sufixo O, a gente vai ter o sufixo OL, tá? E aí, se a gente tiver uma molécula que seja de cadeia aberta e tiver mais que 2 carbonos, a gente vai precisar indicar a posição da hidroxila, porque eu vou ter mais de uma possibilidade, né? E a gente vai numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da hidroxila, tá? Então, no caso do etanol, por exemplo, a gente não tem mais de uma possibilidade para onde a hidroxila pode estar. Ou ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui, que dá na mesma, tá? Então, esse é um caso mais simples. Mas quando a gente fala do butanol, por exemplo, esse cara ele pode estar aqui na ponta, né? E aí ele seria um butanol, ou ele poderia estar aqui no segundo carbono, como ele está representado aqui no desenho, tá? Então, nesse caso aqui seria um 2-butanol. E aqui eu tenho mais de uma possibilidade, né, de onde a minha hidroxila ela pode estar situada, tá? Então, tá, como eu estava comentando, com relação à nomenclatura, a gente segue as mesmas regras que a gente tem para os hidrocarbonetos, tá? Então, no caso do etanol aqui, etanol et porque tem 2 carbonos, só tem ligação simples, e aqui só mudou o sufixo, né? Que tem a hidroxila, tá? Mas as regras são as mesmas. Então, entendendo bem toda a parte de nomenclatura de hidrocarboneto, a parte de álcool vai ser bem simples, que é só trocar o sufixo, tá?
Tem algumas classificações aí de acordo com o número de hidroxila, tá? Acho que é menos possível de cair isso, mas só para vocês saberem, se ele tiver uma hidroxila só, que é a grande maioria dos casos, a gente pode chamar também esse cara de monoálcool, tá? Se tiver duas de álcool, se tiver mais de duas hidroxilas de poliálcool, tá? Mas vocês vão ver com mais frequência é o monoálcool, no caso do etanol, metanol, butanol, propanol, etc., que acabam sendo os mais comuns. Um cuidado que a gente tem que ter, que não é porque tem hidroxila que vai ser álcool, tá? Quando a gente tem uma hidroxila ligada diretamente ao carbono de um anel aromático, de um anel benzênico, a gente vai ter um outro grupo funcional, tá? Que não vão ser os álcools, vão ser os fenóis. Os fenóis, no geral, eles têm uma natureza ácida, tá? Então essa característica deles faz com que eles sejam bem úteis para poder neutralizar algumas bases e tudo mais. E a nomenclatura dele vai derivar do hidrocarboneto, tá? Que lhe dá origem. A gente só vai colocar um prefixo hidroxi antes, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho benzeno, né? E aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um dos carbonos aqui do meu benzeno, do meu anel benzênico. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um hidroxibenzeno, tá? Mas na química orgânica, né, não sei se vocês se recordam de eu comentar isso, a gente tem possibilidades diferentes de nomenclaturas para alguns compostos, algumas famílias, tem nomes comuns aí que foram usados durante muitos séculos e acabaram meio que ficando. Então, tem algumas outras nomenclaturas que são aceitas, tá? Não focar nisso hoje, não é minha intenção aqui. É, mas podem aparecer outros nomes diferentes. Mas o que importa aqui é a nomenclatura da IUPAC, né, a nomenclatura oficial, que é justamente essa, com o prefixo hidroxi aqui que eu comentei. Tá? Ponto chave aqui de fenol também, e uma dica aqui para guardar, é que quando a gente tem ramificações, né, nos nossos fenóis, a gente tem que indicar a posição em que esse radical, essa ramificação está. E a gente pode ter três possibilidades diferentes, tá? Uma que a gente chama de orto, meta, e a outra que a gente chama de para, tá? E isso vai estar aqui indicado, né, pela letrinha que a gente tem em cada uma dessas nomenclaturas aqui, tá? Então, o que vocês precisam saber para definir aqui se é orto, meta ou para, é qual que é a posição dessa minha ramificação com relação à posição que eu tenho do grupo hidroxila, tá? Então, se tá do ladinho da hidroxila, vai ser o primeiro, que vai ser o orto. Se andou dois, né, vai estar aqui na posição meta. E se ele está espelhado aqui, exatamente do lado contrário, eu vou ter o que a gente chama aqui de para, tá? Então, eu costumo lembrar, memorizar com essa sigla OMP, né, para poder saber em que posição aqui que vai estar cada um dos radicais. Fenóis, eles são menos relevantes do que os álcools, tá? São menos cobrados, mas pode acabar aparecendo alguma questãozinha também. E vira e mexe, acaba aparecendo alguma pegadinha aí, caracterizando o fenol como álcool e tal. Então, esse eu diria que é um ponto-chave também para poder lembrar. Tudo ok até aqui, gente? Beleza. Bom, vamos falar agora de outro grupo funcional, que é o dos aldeídos, tá? Os aldeídos, eles são compostos orgânicos com o grupo carbonila, que a gente chama, tá? Na extremidade da cadeia. Então, basicamente, na pontinha da cadeia aqui, a gente vai ter um carbono que ele vai estar fazendo uma dupla com um átomo de oxigênio, e a outra valência dele vai ser ocupada aqui por um hidrogênio, tá? Ele vai também seguir as mesmas regras dos hidrocarbonetos para a nomenclatura, tá? Só que aqui a gente vai ter o prefixo alto. Duas coisas, na verdade, que são importantes aqui para os aldeídos é que esse grupo carbonila, né, esse C-OH, ele sempre vai estar na extremidade da molécula. E aí, como eu estava comentando, esse é mais um caso de um grupo funcional onde a gente tem outras nomenclaturas que são aceitas, tá? Que são usuais, às vezes até mais usuais do que a própria nomenclatura IUPAC, tá? Então, para vocês saberem aí, aqui está seguindo a ordem do número de carbonos que a gente tem na cadeia principal, tá? 1, 2, 3 e 4. Mas ele pode ser form, o 2 A7, o 2 prop, e aqui a gente pode ter um butir aqui para 4, tá? Ele sempre vai terminar com deído. Essa nomenclatura não usual. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá?
Mas o exemplo mais simples que a gente tem, né, é o metanal, que é met, né, porque ele vai ter um carbono só, porque só tem ligação simples, né, e al aqui pelo sufixo que indica que é um aldeído, tá? Mas esse cara aqui também, como eu estava comentando, por ter só um carbono, ele também é chamado aqui de formaldeído, tá? Que é a mesma coisa aqui que a gente tem para o caso do etanal, que pode ser chamado de acetaldeído, propanal de propenaldeído e etc, tá? Então a gente tem essas outras nomenclaturas aqui que também são aceitas. A gente me dá um segundo só que eu já volto aqui, só um minuto. Oi, gente, desculpa, voltei aqui. Foi investigar um barulho estranho ali, mas não era nada. Vamos lá. Ah, ó, já ia culpar o Harry, só que o Harry tá ali atrás, ó. A Tá, câmera inocentou o Harry. né, tá Ele, ó, quietinho, ele tá com olhando com aquela cara cara de inquieta, achava que era eu, né? Não foi o Rony raivoso também, dele porque o hoje. Rony é da paz. Não, o Rony é muito tranquilo, tá tirando a quinta soneca de hoje, nesse Ele é momento. a Ruth dessa dupla aí, o Harry é a Raquel. Gente, vamos lá que tem bastante coisa para cobrir ainda. Um outro grupo funcional que a gente tem, que também é bem relevante, são as cetonas, tá? A gente, o que caracteriza, né, as cetonas são compostos orgânicos que têm esse grupo carbonila, só que esse vai ser aqui secundário, tá? Então, basicamente, eu vou ter um carbono aqui que vai fazer uma dupla com oxigênio. As outras duas valências que eu tenho, elas vão estar ocupadas por dois radicais orgânicos, tá? Dois restos aí de molécula. Ela vai ser diferente aqui dos aldeídos, tá? Porque aqui no caso dos aldeídos, uma dessas valências aqui está sendo ocupada por um átomo de hidrogênio. E quando a gente fala de cetona, eu não tenho esse hidrogênio aqui. Eu vou ter um outro radical orgânico aqui, tá? Com relação à nomenclatura, também vai seguir as mesmas regras gerais dos hidrocarbonetos, tá? Só que o sufixo que a gente vai ter aqui no caso é ona. Então, de cetona, ona, fica um pouco fácil de lembrar também. Também temos nomenclatura usual aqui, tá? Que a gente coloca cetona no meio do nome, enfim, mas essa nomenclatura aqui ainda é menos comum do que as outras nomenclaturas usuais, tá? Então essa eu acho que a gente pode passar mais para fins ilustrativos e complementares aí das propriedades da cetona, tá? Mas basicamente, né, a propanona, né, que é o princípio mais relevante aí da acetona comercial, né, que a gente usa aí para pintura de unha e etc., é a propanona, tá? Então, aqui acho que é bem claro, né, que esse grupo funcional que eu estou mostrando aqui em cima, né, onde a gente tem um carbono aqui tá fazendo uma dupla com oxigênio, né, e eu tenho um radical orgânico aqui de cada um dos lados, tá? Então, aqui a gente chama de propanona, na nomenclatura IUPAC, mas eu posso chamar isso aqui de dimetilcetona, ou acetona, nesse caso aqui, tá? Porque eu tenho um metil de cada lado aqui do meu carbono que está fazendo a ligação dupla aqui com o meu oxigênio, tá? Então, no caso da butanona, por exemplo, né, poderia chamar ela aqui de metil etil cetona, tá? Enfim. Nesse caso aqui, quando a gente tem moléculas com uma cadeia carbônica de 5 carbonos ou mais, diferentemente dos outros, né, que é 3 ou mais, a gente tem que indicar onde está a dupla O aqui, tá? Então, no caso da pentanona, por exemplo, eu tenho duas possibilidades, né? Ou ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui no meio. Não pode estar aqui na ponta, né? Porque se tivesse aqui na ponta, ia ser classificado como um aldeído, já não é mais uma cetona, tá? Então, se tiver mais de uma possibilidade, sempre para qualquer
função orgânica que a gente tem. Se tem mais de uma possibilidade de ocorrer uma dupla ligação, de o grupo do radical, né, que indica o grupo funcional dele estar posicionado, a gente tem que indicar no nome da molécula onde que isso está acontecendo, tá? Beleza. A gente tem também os ácidos carboxílicos, tá? Que basicamente eles vão ser a união de dois grupos, né? Do grupo carbonila e do grupo hidroxila, tá? Então, o grupo carbonila, né? Que era o grupo que a gente tinha ali para cetonas, e a hidroxila, né? Que é o que a gente vê nos álcools e nos fenóis. Então, aqui, basicamente, ao invés de eu ter um C dupla OH, como a gente tinha aqui no caso dos aldeídos, some esse H e entra um OH, tá? Então a gente vai ter esse grupo carboxila. Eu acho ele mais parecido com os aldeídos, na verdade, do que com as cetonas. Porque é literalmente acrescentar aqui um oxigênio, tá? Que muda todo o grupo funcional, as propriedades, etc. Então esse grupo aqui a gente chama de carboxila, que é o que indica os nossos ácidos carboxílicos, como o próprio nome, né, já dá para poder inferir. E aí nomenclatura também, nomenclatura IUPAC, nomenclatura oficial, né, sempre vai seguir as regras dos hidrocarbonetos, só que a gente vai ter antes do nome, né, a palavra ácido e o sufixo vai ser oico, tá? Então no caso aqui do nosso ácido carboxílico mais simples, né, que só tem um átomo de carbono aqui na minha cadeia principal, eu vou ter o ácido metanoico, tá? Que ele vem aqui do metano, né? Só que aí a gente adiciona o ácido antes e o oico aqui para poder indicar o grupo funcional. Então, aqui, por exemplo, eu teria um ácido etanóico ou ácido acético, tá? Aqui. E que esses dois nomes aqui são muito comuns, ácido fórmico e ácido acético. Acho que as nomenclaturas usuais aí de química orgânica, essas são as que mais aparecem, né? O ácido acético do vinagre mesmo, tá? Que é o componente presente aí em maior proporção no vinagre, apesar de ter algumas outras coisinhas também. Então, aqui a gente tem, a gente pode ter também ácidos carboxílicos, tá, com duplas ligações, tá, e ligações triplas, aí na cadeia principal não tem nenhum problema, tá, a gente só trocaria aí, no caso, a parte do meio aqui do nome, né, para poder indicar que tem uma insaturação aqui na molécula, tá, a gente também pode ter ramificações, vai seguir exatamente as mesmas regras aí dos hidrocarbonetos, tá, só vai mudar essas coisinhas. Então, acho que assim, até comentário geral para nomenclatura e identificação de compostos orgânicos, acho que é ter um entendimento muito bom de hidrocarbonetos e ficar realmente craque nisso, que ficando bem em hidrocarbonetos o resto flui mais simples, tá? É só memorizar o que muda, né, de um grupo funcional para o outro, mas a estrutura, a lógica é a mesma, tá? Eu esqueci de... Eu tenho que fazer duas gravações, gente, não dá para fazer uma só, porque, tipo, eu vou continuar aqui. Ou tá todo mundo fazendo dois? Interrompe e começa outra gravação, please. Tá bom, então essa termina aqui. Vou finalizar aqui. É porque é uma longa